A minha entrevistada de hoje é a doutora Maria José Martins Maldonado, neuropediatra pela USP de São Paulo, neurofisiologista pela Escola Paulista de Medicina, mestre pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, presidente da Associação Médica do Mato Grosso do Sul, doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Olá, eu sou José Marques, apresentador do programa Festas e Eventos TV e faço o interview, mas hoje estou aqui no Interview em Saúde com a doutora Maria José Maldonado, ela que é apresentadora do programa, só que hoje eu vou entrevistá-la, vou ter o prazer de conversar com ela, até porque ela tem um assunto muito interessante e alguém precisa fazer as perguntas certas, né, doutora? É verdade. Prazer, Marques. Então, muito bom. Vamos bater um papo sobre criança, sobre aprendizado, sobre a dificuldade que as crianças têm no aprendizado. É preguiça ou tem algum probleminha aí que às vezes os pais não saibam? Na verdade, a dificuldade de aprendizado é um tema muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, se a criança não tem ajuda e ela não leva uma vida escolar bem, você mata a vida dela para frente. Porque hoje, pensa bem, o que é o ideal? Todo mundo sonha ter o quê? Uma faculdade, ter uma vida profissional de sucesso, Sim. né? Esse é o sonho de todo mundo. Porque é a pressão dos pais também, né? Que os filhos façam sucesso. Também, depositar ali toda a sua expectativa, toda a sua ansiedade. Mas é uma preocupação que tem um motivo importante, porque é o futuro deles, né? Sim. Então, se você não tem bom aprendizado, o seu futuro fica comprometido e você pode matar a sua vida escolar se você não consegue dar uma boa abordagem a ela. Então, passando aquela fase das crianças, né, dos 5, 6, 7 aninhos, especialmente os meninos, né, que eles saem da brincadeira e eles vão para a atividade escolar, que existe uma adaptação que é natural. Teoricamente, o aprendizado seguiria de uma maneira muito natural. Certo. Mas que não acontece com muitas crianças. E preguiça, não existe preguiça. O que existe é certas dificuldades. E o duro é que às vezes a família não entende e começa a colocar mais atividade, reforços escolares, o tempo todo só estudando. Mas como identificar isso? Se é preguiça, se é transtorno, que você vai explicar o que é, se é dificuldade no aprendizado. Como o pai pode falar, puxa vida, o que o meu filho realmente tem? Quando que o pai começa a ter esse insight que alguma coisa está errada? Quando ele já tem pelo menos uns 2 anos de vida escolar e que vai tudo com muita dificuldade. E a escola às vezes avisando, olha, ele não consegue ter a mesma produção que os colegas da mesma idade. A família resiste um pouco, ela começa a comentar com o seu pediatra, mas finalmente ele chega ao neuropediatra que vai fazer a investigação, que vai fazer uma avaliação, é uma avaliação demorada, porque nós temos que avaliar, além da nossa história clínica, toda a questão do desenvolvimento. Porque quando a gente acompanha bem o desenvolvimento, você vai ver que algumas coisas já estão erradas lá de trás. Sim. E você vai fazer a identificação. Ah, não, ele tem só uma dificuldade escolar, às vezes uma criança que fica muito sozinha, às vezes a mãe trabalha o dia inteiro, ninguém faz a tarefinha com ele. Então, às vezes, um professor que você coloca para poder orientar, a mãe que se organiza para poder fazer tarefa com a criança, ou às vezes uma mudança estratégica de escola, que cada uma pode resolver. Mas tem que ter equilíbrio, né, doutora? Porque se começar a colocar uma carga maior, como você falou, acaba piorando. Exatamente. Criança tem que estudar o quê? Ela faz o período escolar dela, pega depois as tarefinhas que, quando são muito jovens, no máximo uma meia hora e pronto, depois ele vai brincar. Criança tem que brincar. Ela tem que ter um momento lúdico dela, mesmo porque isso também faz parte do desenvolvimento. Do aprendizado. Então, o que acontece? Eu tenho pego crianças, graças a Deus, com o tempo, a educação, etc., vai chegando cada vez mais cedo. As escolas são muito parceiras, muito companheiras na identificação. Ah, sim. Na identificação, mas os pais resistem um pouquinho às vezes, sabe? Eu percebo isso quando chega o encaminhamento. E escuto muito o que você acabou de falar, doutor, ele é um preguiçoso. E ele não quer estudar, eu sento com ele não quer, mas eu falei, mas o senhor me diga uma coisa, como é que o senhor agiria? O senhor tem que fazer algo que o senhor não consegue dominar, ninguém está entendendo nada, você tem que tentar sair dessa história, você não pode sair dessa história, como é que é, né? Então, existe uma resistência mesmo, e a gente tem que saber identificar, porque se identificado, você consegue resolver. Então, voltando à nossa fala, a dificuldade quando você tem só uma pequena dificuldade que pegar um pouquinho mais a tarefa e fazer uma mudança da forma, né, do aprendizado, vai resolver. É suficiente. O
transtorno não. O transtorno é quando a criança realmente ela tem um transtorno que via de regra é genética, ela tem uma informação errada na sua carga genética, isso lhe dá uma patologia. Então, por exemplo, a dislexia. Dislexia é uma delas, né? Que é a dificuldade da leitura. E isso é genético, via de regra vem de origem paterna. Ah, é? É, de origem paterna. Então, o que acontece? E daquela criança que tem dificuldade na leitura realmente. E tudo vem da leitura. Né? Todo o nosso aprendizado vem da leitura. E é muito interessante quando você faz a anamnese, que você pergunta para ele, olha, qual matéria você gosta mais? Matemática. Eu acho muito interessante, porque quem é que escolhe matemática? Me diga. Olha, 90% das pessoas rejeitam sai matemática. correndo na matemática. Exatamente, e é muito interessante. E ele é ótimo de matemática. Então, quando ele dá essa resposta, já tem um caminho aí para você. Sim, na verdade, quando a gente faz a anamnese, várias pistas são dadas. E depois nós vamos fazer a avaliação pedagógica, porque o neuropediatra, além da anamnese, do exame físico, ele embute o exame neurológico evolutivo um pouquinho dentro do seu exame, e ele vai fazer uma avaliação da parte pedagógica também, para poder ter uma noção qual é a área que ele está, qual é a dificuldade real que ele está tendo, sabe? Então, o transtorno é isso. O transtorno já é uma patologia. A criança ela é inteligente, porém, ela não consegue render aquilo que ela deveria. Então você me falou em dislexia, né? Dislexia. Tem mais algum outro transtorno? Tem. Os transtornos tem vários, né? Nós temos descalculia, que é a dificuldade da matemática, que é bem mais rara. Nós temos a disgrafia, que é a letra ruim, que ela não consegue, né? Que às vezes faz parte, inclusive, da dislexia. Mas nós temos também uma dificuldade que chama-se TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, que não é considerado um TA, ou seja, um transtorno de aprendizagem, mas que por conta da desatenção faz ter dificuldade escolar. E da hiperatividade. Isso é bem frequente. O TDAH, inclusive, é muito mais frequente que a dislexia. Em torno de 5% da população. Por que acontece isso? Também genética. Ah, é? Também. Tudo tem herdado. E tem tratamento? Tem tratamento. O TDAH é com medicamento, né? A gente faz metilfenidato para uso. Embora tenha na mídia muitas restrições, eu acho muito interessante. De vez em quando os pais me abordam isso, mas doutor, eu tenho medo de dar medicação, porque a gente escuta tanta coisa, vê tanta coisa na mídia. Aí entra o nosso lado conhecimento, né? Eu falei assim, não, mas a gente não se baseia em informações leigas, né? Nós médicos, nós estudamos, nós vamos em artigos, nós temos experiência clínica. É um pouco diferente a abordagem, melhora muito. E o que você pensa, assim, nessas sugestões de alguns professores, não estou generalizando, mas de alguns professores que pedem para fazer um eletroencefalograma para ver a dificuldade? Isso é bom, não é? Na verdade, o que eu vejo? Os professores, eles levantam, estão muito próximos dos pais e eles vão falando, olha, ele está com dificuldade na leitura, ele não está conseguindo seguir os amiguinhos. E alguns até falam, olha, faz um eletro para ver se não tem a tal chamada disritmia. Que eu acho muito interessante essa sugestão. Mas, na verdade, não tem nada a ver. Na verdade, o diagnóstico, tanto o TDAH, quanto da dislexia, quanto da descalculia, quanto da disgrafia, não é um diagnóstico laboratorial. Isso é uma avaliação clínica, tanto que a consulta para uma avaliação de dificuldade escolar é uma consulta demorada, uma consulta demora pelo menos 1 hora. Então, isso é mito. Tá? Esse termo nem existe como entidade nosológica, então hoje eu brinco que nós damos nome aos bois, né? A criança tem o quê? Tem TDAH, tem dislexia, tem epilepsia, não tem nada, né? Porque nas dificuldades escolares... Você consegue identificar. Com certeza. Mesmo as dificuldades escolares, nós temos um grupo que eu não comentei, que são dificuldades de outras ordens, né? Emocional. Sim. Nós temos dificuldade, criança com déficit auditivo sem diagnóstico, criança com dificuldade visual sem diagnóstico. Então nós temos outras dificuldades, criança com doença crônica. Você fazer um bom exame, por isso que é importante o diagnóstico precoce. Com certeza, e a identificação e a terapêutica. Por exemplo, a dislexia não tem remédio para isso, mas tem a reabilitação. Reabilitação é feita com fonoaudióloga, com uma psicopedagoga, que vai trabalhar e a criança vai conseguir superar a sua dificuldade. Mas isso, quanto mais precoce, mais chance é que existe. Eu tenho recebido crianças ainda com 13 anos, 14 anos, 15 anos sem diagnóstico ainda. Nossa. É muito tardio. E isso vai impactar na vida dela futura, como adulto. Com certeza. Vai ter 1000 problemas. Ela não vai finalizar a vida escolar dela. Então, para encerrar a nossa entrevista, doutora Maria José Maldonado, não existe preguiça, então? Não existe preguiça. Existe sim aquela criança com dificuldade que muitas vezes está acuada, está depressiva, baixa autoestima porque ela tenta, ela não consegue. E pior, ela tem o rótulo de burra na escola. Então eles chegam para o atendimento, dá dó.
Eles são cabisbaixos, eles olham para baixo. Autoestima lá embaixo. Eu faço uma pergunta, eles não conseguem responder a pergunta. Mando fazer um desenho, o desenho é pequenininho, o desenho para não aparecer, você vê que é muito diferente. Então a gente precisa fazer... Sua entrevista foi maravilhosa, porque quantos pais, né, que estão passando por isso e não sabem e que tem que ter a sensibilidade de procurar uma ajuda médica, né? Sim. Ter essa percepção, sim, até porque vai mudar toda a vida do filho, né? Com certeza, é isso. Bacana, viu? Olha, eu já aprendi um monte de coisa com você e com certeza essa entrevista vai ser muito interessante para quem está em casa. Que bom. Obrigado, tá? Obrigada eu. Eu vou ficando por aqui no Interview em Saúde agora, mas vou voltar lá pro meu Festas Eventos TV com o Interview e volto no próximo programa. Até lá!